Então, pessoal, eu estava vendo aqui que naturalmente haveriam muitos brasileiros admirados com a iniciativa do Elon Musk em relação a resguardar a liberdade de expressão aqui no Brasil. Ele está tendo esse óbvio embate com cabeça de ovo, né? Ia falar cabeça de uma coisa um pouco mais indecorosa, mas enfim. Está tendo esse embate com o Xandão, né, que é o nosso novo ditador, né? Desde Getúlio, o Xandão é é o nosso ditador atual, certo? Aí você pega que, como o próprio Brasil é uma terra que ainda não se abdicou daquela sua sanha de querer procurar por um herói novo, de querer procurar uma pessoa em que justamente o brasileiro médio possa adorar, possa lamber os pés, né, que possa fazer tudo que o sujeito mande, né, que possa inclusive maltratar, que possa subjugar os seus opositores, né, as pessoas que não concordam com aquele sujeito que é adorado. Foi até bom o próprio Elon Musk mandar uma nota em relação a um possível endeusamento, em relação a um possível... não, acho que o termo certo não é parcialismo, né? É parcialidade, né? Parcialidade que ele poderia estar fazendo, né, para beneficiar algum político em questão e tudo, certo? Eu sempre imaginei que ele não estivesse fazendo esse tipo de coisa. Certo? Sempre imaginei isso aí, mas como eu havia acabado de falar, né, o Brasil tem ainda essa ânsia de querer ficar procurando por um herói, certo? Porra, é só você pegar o caso aí, o caso mais recente, que é o do Davi Brito, que venceu esse BBB 24. Por mais que o sujeito não vale absolutamente nada, e ele havia demonstrado isso aí por inúmeras vezes lá na casa do BBB, né, ele tem um séquito enorme de fãs, que inclusive resume a todos os hates que ele recebe, né, e recebe justamente pelas atitudes dele na casa, como sendo atitudes de racistas, né, porque o cara é negro. Inclusive o próprio Davi Brito, né, ele mandou um stories, né, falando que um preto ganhou, certo? Sendo que na própria casa do BBB ele nunca havia manifestado um ar sobre pautas raciais, né? Ou seja, o cara já foi instruído a vir com esse tipo de narrativa pra cima dos outros. Tá com raiva porque eu sou preto e ganhei? Sou preto. Primeiro homem preto a ganhar o programa do Big Brother Brasil. Representei a minha cultura, a minha raça. Foda-se! Certo, daqui a pouquinho eu não vou me surpreender se ele for um funcionário contratado da Rede Globo, né? Aí você pega que o Elon havia soltado uma nota em relação à última manifestação que teve pró-Jair Bolsonaro, né? Que teve lá no Rio de Janeiro. As pessoas esquerdistas andam falando que a manifestação flopou, né, em relação a ter pouco número de pessoas. Cara, de qualquer forma você vai ter bolsonarista para lá e para cá. Eles são a maior força política do Brasil. Você até pode falar para mim que não, cara, a maior força política aqui do Brasil é a do Lula. Tanto é que o Bolsonaro não venceu as últimas eleições. Enfim, cara, eu já havia falado aqui que o resultado foi bastante suspeito. Né, os próprios bolsonaristas, né, eles foram bastante lesados pelo STF desde a época da pandemia. Isso aí se intensificou com o TSE, né, quando estavam se aproximando as eleições. Então, cara, você não pode achar que eu tenha de acreditar que o resultado havia sido justo. Na minha opinião, não havia sido justo, né? Tanto é que, porra, cara, você pega aqui no último 7 de setembro, o Lula ficou acenando, né, junto com a canja, ficou acenando no carro pra ninguém, cara. Ninguém recepcionou o cara. O estoque de cachorro-quente que o Exército havia preparado para o público, para aquela parada de 7 de setembro, havia encalhado, cara. Poucas pessoas comeram cachorro-quente. Inclusive, se havia sacado que a mortadela foi substituída pelo cachorro-quente, né? Então, pelo menos nisso aí teve algum avanço, né? Pelo menos nisso aí teve algum avanço. Mas enfim, tô com uma matéria aqui do Itatiaia falando aqui, ó. Veja o que Elon Musk falou sobre ato organizado por Bolsonaro no Rio de Janeiro. Aí aqui tá. O empresário dono do X, antigo Twitter, compartilhou frase dizendo que está tentando seguir as leis do Brasil e não favorecer ou desfavorecer candidatos. Então, o sujeito tem que ser bem taxativo mesmo para, né, fazer cortar esse mal aí de ficar endeusando as pessoas pela raiz. Tem que cortar, se bem que eu acho que ele já deveria ter feito isso aí logo no começo, né? Aqui, o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter,
usou sua rede social para comentar as manifestações organizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, neste domingo, dia 21, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqui, Musk compartilhou uma frase postada no X com o slogan da rede social. Pô, aqui tá mal escrito, cara. Da rede social e a bandeira do Brasil. Aqui o que ele havia falado. Para ser claro, o X está apenas tentando seguir as leis do Brasil sem favorecer ou desfavorecer qualquer candidato político, compartilhou Musk. O empresário foi citado por praticamente todos os políticos que fizeram discurso no palanque de Bolsonaro durante a manifestação em Copacabana. Então, você está vendo, né? Você está vendo que os próprios bolsonaristas, né, estão colocando lenha em relação ao brasileiro, né, ficar endeusando, né, mais um cara, ficar endeusando o Elon Musk. O ex-presidente agradeceu ao empresário Elon Musk por denunciar supostas irregularidades no bloqueio de contas da rede social por determinação do Xandão, né, do STF. Musk é um homem que realmente preserva a liberdade, que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, para onde nossa democracia estava indo. Mostrou o quanto de liberdade nós já perdemos. Nas ditaduras não há liberdade, afirmou Bolsonaro. O deputado federal Gustavo Gaia, que é do PL de Goiás, fez um discurso em inglês com um recado para o empresário Elon Musk. Vou mandar um recado para o mundo inteiro escutar. Eu vou falar em inglês porque com certeza o Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui agora, disse Gaia, que começou então a falar em inglês. Então você pega aqui, como eu havia acabado de falar, né, o pessoal está botando lenha, né, no endeusamento para cima do Elon Musk. E, como eu já havia deixado claro também, eu não acho isso aí correto, cara. Eu não acho isso aí correto. É claro que você tentar fazer com que o brasileiro seja menos idólatra, isso aí seria um trabalho impossível de completar, né? Trabalho impossível, você pode exercer, mas você não vai completar, você não vai fazer com que as pessoas mudem de ideia, cara. Porque esse negócio de endeusamento tá na índole do brasileiro, isso aí tá na psique do brasileiro. É diferente do que acontece lá nos Estados Unidos, é diferente do que acontece no Japão, é diferente do que acontece na Coreia. Ao menos o Musk já deixou claro que, cara, eu tô fazendo isso aqui pela liberdade do Brasil, eu não tô fazendo isso aqui para favorecer ou para desfavorecer algum político, né? Mas você acha que o brasileiro vai entender isso aí, o brasileiro ainda mais bolsonarista? Você pega, o Jair Bolsonaro já, né, trouxe essa questão para si. Você até pode falar para mim também que, mas o Musk, ele fez uma live com o Nicolas Ferreira, com o Alan dos Santos, que são pessoas ligadas, né, intimamente ao Jair Bolsonaro, né? Ok, mas, você acha que seria o contrário? Ou então, tá bom, o cara não precisaria falar com quaisquer parlamentares. Eu acho que o ideal seria isso aí. Mas creio que ele conversou com o Alan dos Santos, até porque, se você pegar a situação pessoal dele, não curto o cara, mas ele já havia sido prejudicado pela esquerda também. Ele está nos Estados Unidos. Então, naturalmente, sim, ele poderia. Eu quero saber o que aconteceu, para ver se tem alguma relação com o que vem acontecendo no Brasil agora. Então, dá para você colocar isso aí como um motivo plausível. Mas, o Musk, né, independente disso aí, já deixou claro que, não estou fazendo isso aqui para favorecer político nenhum, nem para desfavorecer. E agora cabe ao brasileiro médio, ainda mais ao brasileiro médio bolsonarista, né, entender, né, e separar as coisas, certo? Porque nos Estados Unidos, né, não tem esse negócio de ficar sendo extremamente parcial. Não, cara. Não mesmo.